Boa noite, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindas, vocês que vão entrar, vocês que vão entrar agora, vão entrar depois, sejam todas bem-vindas nesta noite de sexta-feira. Estamos começando mais uma live, né? Encerrando uma semana de muitos afazeres, né? De muitas atividades. E é muito bom estarmos aqui para tirar um tempinho para a gente falar um pouco de nós, né? Das nossas demandas, do nosso interior, à luz da palavra, né? Porque é o Espírito Santo que sempre nos direciona a estarmos nesse lugar. Amém? Então hoje, mulheres, nós vamos começar dando continuidade, né? Esse mês de julho estamos falando sobre cura emocional e nós vamos dar continuidade nesse tema. Já falamos sobre emoções, já falamos sobre... Ixi, gente, esqueci. Então nós vamos falar hoje sobre os comportamentos. Hoje nós falamos só sobre emoções e cura emocional. Não lembro. Deixa. Ai, gente, é o final do semestre, né? Eu sou professora, então a gente chega assim a essa época do ano bem cansada e a memória já vai falhando. Mas hoje, o que importa é que hoje nós vamos falar sobre comportamentos. Vamos ver um pouquinho sobre comportamentos, como surgem os comportamentos, como identificar os comportamentos autossabotadores, como mudar esses comportamentos, né? E algumas ações contra alguns maus comportamentos. Então, assim, eu quero iniciar com um versículo que está lá em Romanos 7, do Romanos 7, 19 e 20, que fala assim: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo estava falando para nós, né, que somos cristãs, sobre essa luta. E a gente vai ver que isso não é só uma coisa de cristão, isso é coisa de ser humano. É uma luta que temos dentro de nós, com aquilo que a gente quer fazer. A gente sabe muitas vezes como agir, a atitude certa a se tomar, como reagir, né? A gente entende, mas a gente acaba no momento ali da situação agindo de uma maneira completamente errada e fazendo o que não é certo, né? E tendo muitas vezes comportamentos que não são adequados, não somente para uma pessoa que é cristã, mas para alguém que busca uma estabilidade emocional, né? Então, assim, vamos primeiro entender o que é comportamento, né? Comportamento é o que você decide fazer da sua emoção. Então, assim, a gente viu em duas lives passadas sobre a questão do comportamento, né? Perdão, irmãs. A gente viu sobre a questão das emoções. Então, a gente viu que a emoção, ela acontece da seguinte maneira. Existe um estímulo, gatilhos relacionados a alguma coisa na nossa vida, e tem os estímulos externos, né, que a gente percebe esses estímulos, ou seja, as situações da vida são estímulos para nós. Então, a gente percebe esses estímulos, essas situações através dos 5 sentidos, audição e visão, que são responsáveis por 80% de onde captamos e vivenciamos as situações, né? E os outros sentidos também, né? Tato, paladar, olfato e tal.
Então a gente sente o estímulo, a gente passa pelaquela situação. E aí, aquele estímulo gera em nós uma emoção. E essa emoção, ela é o quê? Inata, não tem como ela ser controlada, porque as emoções, a gente viu que elas não são controladas. É o que a gente faz depois da emoção é que nós temos o controle. Então, exemplo, se você passar uma situação de frustração, não vai ter como você controlar não sentir frustração. Se você estiver numa situação de medo, não tem como você não sentir medo. Se você estiver numa situação de tristeza, você não está passando pelo luto, você não sente, você vai controlar. Eu decido não sentir tristeza. A gente não consegue, a gente não controla. Mas o que depois dessa emoção é o que vai nortear a nossa vida. Nesse depois é o que nós temos controle. Então vem os sentimentos. Depois da emoção vem o sentimento, que ele está ali no campo do pensamento. E aí começam os pensamentos. Aí nesses nós temos o controle de refrear, de parar, né? Ou de dar vazão e dar voz a esse pensamento. E esse pensamento, se ele for, se a gente der vazão a um pensamento de raiva, de ira, automaticamente o nosso comportamento vai ser de raiva e de ira. Vai ser um comportamento explosivo, né? Um comportamento desequilibrado. Então, assim, a emoção em si não tem como a gente controlar. Mas o que a gente faz depois dessa emoção é que está no nosso controle. E é de nossa responsabilidade, da nossa responsabilidade esse controle, esse cuidado. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê é que tudo que a gente recebe, e isso não começa de agora não, porque a gente acha que a gente é assim, a gente tem comportamentos assim, de orgulho, comportamentos de medo, de indecisão, de ansiedade, comportamento de insatisfação, de ingratidão, comportamento de inferioridade, né, de inveja, de ciúmes, ou seja, todos esses comportamentos, eles são o quê? Autossabotadores. Perdoa, gente, eu tô terminando de... Tô ainda recuperando aí da sinusite. Esse tempo é bem sofrido pra mim. Mas vamos lá. Eu vou tentar falar mais respirando, mais devagar pra gente conseguir. Então, esses comportamentos como medo, ansiedade, ira, assim, não de sentir a raiva, mas assim, de explosão, sabe? Aquele comportamentos infantis, né? De ciúmes, de inveja, de orgulho, de ingratidão, de insatisfação, de comparação. Tudo isso é o quê? Comportamentos, né? De inferioridade, ou se não, de superioridade exacerbada, né? De ciúmes, tudo isso são o quê? São comportamentos, tá? E eles não começam agora na nossa vida do nada. Então, assim, muitas vezes a gente olha para nós e não entende porque eu tenho esse comportamento de ser indecisa, ou de ser muito explosiva, ou de ser muito impulsiva. E aí a gente quer achar respostas agora, no momento. Tá? Que algumas coisas você possa estar reagindo de acordo com alguma situação, assim, algum estado emocional que você está no momento. Mas na maioria das vezes, os nossos comportamentos, eles o quê? Eles são criados, eles são base de alicerce, eles são alicerçados, são o nosso alicerce. Lá na nossa infância. Existe uma frase que fala assim, que o chão da nossa infância... a infância é o chão que a gente vai pisar a vida toda. Então é nesse chão da infância que a gente vai pisar a vida toda. E é nesse chão, na infância, principalmente,
na infância, que o que vai acontecer? Que a gente vai construir alguns comportamentos que eles não são adequados na nossa vida e que eles não têm a ver conosco. Muitas vezes a gente fala assim, isso tem, eu sou assim, eu herdei isso da minha mãe, da minha avó, na nossa família todo mundo é assim, e é isso, e não tem jeito de mudar. Não, todo comportamento ele pode ser controlado, transformado, tá? Não, a gente vai controlar, a gente vai transformar, a gente vai ressignificar esses comportamentos. Então, tudo que a gente recebe, principalmente na nossa infância, na adolescência, compõe a nossa estrutura emocional e psíquica. Então, muitas vezes, do jeito que você age hoje, o seu modo de agir, de reagir às situações, às suas emoções, ela tá apontando para a sua infância, né? Dependendo desse alicerce, a gente vai precisar de quê? Dessas bases que foram construídas na nossa infância, vai necessário a gente passar por um processo, né? Um processo de cura. E esse processo de cura desses comportamentos, ele tá podemos ser ramificado em dois processos. É a desconstrução do nosso eu para uma reconstrução, né, com os alicerces, com comportamentos corretos, principalmente que nós somos cristãs, à luz da Bíblia, aquilo que o Senhor quer para nós. Então é possível ser uma mulher que é explosiva e que é muito enérgica, que grita, que age com muita impulsividade, que não tem controle. Já viu que tem mulheres que são meio descontroladas? Não falo assim a gente ficar nervosa numa situação ou outra, que você fica muito agitada, muito nervosa, mas tem pessoas, principalmente assim, mulheres que a gente vê que elas são assim, pelas mínimas coisas. Elas reagem de forma explosiva, de forma assim, muito... Sejam bem-vindas, meninas. Aline, Daniela, minha mãe, Rose, sejam muito bem-vindas vocês que entraram, viu? Boa noite. Então, gente, e tem como uma mulher desse jeito, ela ser controlada? Ela conseguir controlar, ela não agir assim de uma forma tão brusca, tão assim, impulsiva? É possível, é possível. Primeiramente, nós que somos cristãs, nós temos o Espírito Santo. E Ele é o nosso ajudador. É Ele quem vai nos nortear. Ele é a nossa régua. Ele é o nosso medidor, o nosso termômetro. É Ele que vai indicar aquilo que tiver fora do padrão de Deus para nós. Mas é igual eu falei na live sobre temperamentos. Deus não vai, o Espírito Santo não vai anular o nosso temperamento. Um exemplo, uma mulher que ela é muito colérica, igual eu estava falando, das mulheres mais agitadas, mais enérgicas. Uma mulher que ela é colérica, Deus não vai transformar ela numa fleumática. Mas ela vai ser uma mulher colérica controlada pelo Espírito Santo. Então ela vai ter as habilidades boas dela ali, mas todo aquele comportamento nocivo, aquele comportamento errado, aquele comportamento que foi construído na vida dela de forma errada, como um meio de, muitas vezes, de proteção, um mecanismo de proteção, que a gente vai ver muito isso, que os comportamentos, eles são mecanismos de proteção, mas é possível essa mulher viver, ter comportamentos controlados pelo Espírito Santo. Ela vai continuar sendo colérica, mas ela vai sentir a raiva, a ira, a cólera, mas ela vai conseguir não explodir, podemos assim dizer, né? Dei só o exemplo da mulher colérica que veio na minha mente mais recente agora. Então, gente, depende muito do que a gente recebeu. Se você recebeu na infância rejeição, aí vai nos traumas. Lembrei, a aula passada foi sobre os traumas. A aula não,
A live. A live passada foi sobre os traumas. Quem não assistiu, corre lá, assiste, tá no meu canal do YouTube. Sempre no final de cada live eu ponho no Instagram o link do YouTube, tá? É Letícia Cris Mentoria. Então vamos lá. Então depende do que você recebeu. Se você recebeu rejeição, abandono, abusos, palavras de maldição, ameaças, maus tratos, violência emocional, violência física, né? O seu cérebro tudo que a gente recebeu, ele vai criar o quê? Um mecanismo de defesa para se proteger de novas situações daquele jeito, porque ele não quer que você sofra. Então o cérebro cria esses sistemas de defesa. E esses sistemas de defesa, eles são o quê? Comportamentos, tá? Eles são comportamentos. Então, muitas vezes são comportamentos de autoproteção, de autopreservação, mas que eles estão o quê? Desregulados. Eles estão distonante da nossa identidade, de quem nós somos. E lembra que eu falei para vocês, eu sempre falo, que nós temos um plano original? Nós temos um plano original de quem nós somos. E esse plano está na mão de quem? Esse projeto original está na mão do Senhor, do nosso Pai, de Deus. Então, quando a gente volta para nós, essa busca por autoconhecimento, por se conhecer. Já parou para pensar por que você reage da mesma forma, do mesmo jeito? Já parou para pensar por que mesmo sabendo, mesmo tendo a convicção, a noção que você não quer reagir daquele jeito, o que você faz? Você vem a situação e você cai na mesma situação, no mesmo comportamento, você reage do mesmo jeito. Você vê uma amiga vencendo na vida, você sente o quê? Inveja. Sempre assim, você luta com isso, você fala, nossa, mas eu não quero mais ser isso, eu não quero sentir inveja, orgulho, né? Mas sempre você volta para esse lugar. Por quê? Porque a sua base está alicerçada no quê? Num trauma, nos traumas, né? Que você passou, nas marcas que você teve ao longo da sua infância, da sua vida, da sua juventude. E também esses nossos comportamentos, eles são construídos através do quê? Das influências, né? Das influências do meio familiar. Porque nós seres humanos, aprendemos muito como? Pelo exemplo. Não adianta um pai chegar para um filho, homem, e falar assim para ele, menino, não pode agredir as mulheres, não pode bater em menina. E ele, dentro de casa, agredir a esposa. Aquele menino, o que ele vai absorver? Aquilo que o pai falou ou aquilo que ele está vendo o pai fazer? Aquilo que ele está vendo o pai fazer. Não adianta nós, uma mulher, né, uma mãe, chegar numa menina e falar, filha, olha, não pode falar mal das pessoas, tá? É muito feio fazer fofoca, fazer intriga. Não pode fazer isso. Isso é pecado, Deus não se agrada disso. E ela vira as costas, pega o telefone e vai falar mal da amiga para outra mulher. Ou de uma mulher para outra amiga, não sei. E vai falar mal de outra pessoa. Aquela menina, ela vai absorver o quê? O que a mãe dela falou ou o que a mãe dela fez? O que a mãe dela fez. Então, nós seres humanos, nós aprendemos por o quê? Por repetição, por exemplo, por observar. Nós repetimos, tá? Então, assim, por isso que é tão necessário, enquanto mulheres, buscarmos a cura, a nossa cura emocional, sermos curadas, libertas nas nossas emoções, para quê? Pra gente não repetir ciclos, né, dentro de casa, com os nossos filhos, para você não repetir aquilo que você fez, que a sua mãe fez com você, ou que o seu pai fez, entendeu? Por isso que nós temos que buscar essa cura. Por isso que isso é tão importante. Nós somos construídos, os nossos comportamentos também, pela questão social. Manda muito. Não é totalmente, tá? Mas manda muito. Pela cultura, né? E pelo sistema religioso também, pela religião. Então, assim, muitos comportamentos que a gente tem, e aí tem, né, até a questão dos comportamentos religiosos,
que eles já são bem mais vastos, são tema para uma outra live, os comportamentos religiosos, né, para nós que somos cristãs, é muito importante a gente entender um pouquinho, identificar e lutar contra isso, né? Então, assim, o que são comportamento? Deu para entender o que é comportamento, né? Comportamento é tudo aquilo, é a nossa reação, é como a gente age depois da emoção, né? Então, assim, como a gente identifica o comportamento autossabotador? Tem esses bonitinhos aí, autossabotadores, que de bonitinhos não tem nada, que são altamente destrutivos, né? Então, são comportamentos negativos que prejudicam nós, né? Nos relacionamentos, na vida, em tudo. E nos impede quê? De crescer, de amadurecer emocionalmente, financeiramente, relacionalmente, refletindo o quê? Negativamente em todas as áreas da nossa vida. Então são comportamentos que travam a vida da pessoa, né? E nos impede de ter o quê? De ter uma vida abundante. E Jesus, ele prometeu o quê para nós? Ele nos falou que nós teríamos o quê? Que ele morreu na cruz para que nós teríamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não é só lá no céu, né? Não é só lá na eternidade. É aqui também, é uma vida emocionalmente equilibrada, saudável, né? Livre dessas entravas, livre dessas coisas que prendem, dessas amarras. Porque os autossabotadores, eles são como se fossem prisões, muitas vezes, cadeias dentro do nosso ser, da nossa alma, que nos impede o quê? De avançar, de crescer, de amadurecer, de passar de nível, de superar e nos manter presos em quê? Em ciclos. Pessoas que não rompem profissionalmente, nos relacionamentos, ministerialmente, são o quê? Pessoas que estão presas. E pode parar para ver, com certeza vão ter autossabotadores agindo ali, né? E o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a raiz de um comportamento negativo, de um comportamento autossabotador. Nós devemos ter um olhar criterioso para nós mesmos. Então, assim, não tem como a gente falar de cura emocional se a gente não olhar para trás. Mas, assim, a minha fala não é pra gente olhar para trás, para ficar preso, remoendo, lambendo ferida. Não é isso. Mas é para você olhar para trás. Olha, eu tenho esse comportamento aqui, né? Mas eu não consigo... eu não consigo romper. E por que será? Aí você olha para dentro da sua história de vida, da sua história familiar, você olha para dentro, você olha para sua infância, e aí você começa a entender, muitas vezes, né? Por que esse comportamento tá ali? E vai ser necessário algumas ações para romper. É da noite pro dia? Não, nós vamos chegar lá, tá? Então, assim... E é diferente um comportamento negativo, um comportamento autossabotador, um comportamento que te paralisa. Ele é diferente do comportamento do seu temperamento. O comportamento do temperamento, ele é inato, ele é, podemos assim dizer, ele está junto com você, mas só que assim, ele é a sua essência, mas só que ele não domina. Podemos assim dizer, você tem como controlar, né? A gente viu sobre a questão dos temperamentos, que através do Espírito Santo a gente vai controlando. Nada mais é do que os pontos negativos e os pontos positivos dos temperamentos da gente, são os comportamentos. Então, identificando algumas raízes, e que isso é o mais importante agora, assim, eu vejo que é o cerne da questão. Porque se a gente não identificar isso, não tem como você saber por que você tem esse comportamento. Perdão, irmãs, perdão. Então, assim, o que acontece? A gente tem que identificar a raiz do comportamento. E a raiz do comportamento, desse comportamento que ele é exacerbado, ele é uma coisa assim que
que extrapola, é uma coisa que te incomoda, é uma coisa que te trava. A raiz dele sempre vai estar no quê? Em algum trauma. Ou em alguma coisa, em alguma situação que você passou na infância. Então, se a gente não olhar, não tem como a gente tentar ressignificar, a gente tentar lutar contra, entendeu? Desculpa, é que eu tomei, agora era 6 horas, eu tomei um xarope para tosse, e ele só, a graça de Deus, ele dá muito sono, misericórdia. Mas vamos lá. Traumas de raiz. Traumas e raiz. Não, primeiro eu vou falar o comportamento e depois vou falar. E aí você vai prestando atenção, se você tem. Primeiro, vamos lá. Vitimismo, inferioridade, complexo de inferioridade, sempre se acha menor, sempre se acha a mais feia, baixa autoestima, falta de amor próprio. Você sempre se sente aquela sensação de inadequação. Eu sou inadequada para esse lugar, né? Eu não me sinto capaz, me sinto inadequada mesmo, né? Inferior a essas pessoas, a esse ambiente, a esse lugar, complexo de inferioridade. Então, vitimismo, quem se vitimiza por tudo, quem tem inferioridade, insatisfação, ou seja, nunca está satisfeita com o que tem, com o que é, comparação, comparando o que tem, a vida da outra, o que a outra tem, eu não tenho, murmuração, que automaticamente a comparação, ela vai gerar o quê? A murmuração, aí você começa a reclamar. Mas a minha vida é assim, junto com vitimização. Você murmura se vitimizando. Mas você não, né? A pessoa, a mulher. Mas a vida pra mim é sempre assim, nunca dá certo, porque pra mim foi sempre assim, nunca deu certo as coisas, porque minha mãe fez isso comigo, porque eu não tive pai, porque eu fui abandonada, eu fui rejeitada, e aí nada dá certo pra mim, por que eu sou assim? Murmuração. E essa murmuração, ela traz o quê? Insatisfação, já falei, né? E essa insatisfação vai trazer o quê? Inveja, cobiça. Porque eu me comparo com o quê? Comigo mesma? Não, quem dera, né? O certo seria nós nos compararmos com nós mesmos nos nossos processos da vida. Há 10 anos atrás eu era assim, hoje eu não sou mais. Essa é uma comparação saudável. Agora a gente se compara com quem? Com o outro. E a gente não sabe o que o outro viveu, a gente não sabe o que o outro passou, a história de vida dele. Então, assim, a gente se compara muito. E aí a gente fica insatisfeito com o que a gente tem, com o que a gente é, e automaticamente a gente deseja o que o outro tem, o que o outro é. Isso é inveja. É admiração. Não, é inveja. Admiração é você, nossa, aquela fulana é uma bênção. Pronto. Mas agora quando você olha com aquele olho assim, nossa, eu queria essa roupa pra mim, eu queria essa sandália. Sabe aquelas pessoas que te olham assim de cima e embaixo? A gente sente na alma o olhar de inveja. E infelizmente a pessoa talvez nem sabe que tem, mas tem. Quem tá de fora sente na hora. Esse olhar de inveja, ele fulmina a alma do outro. É diabólico mesmo. Então, assim, outro comportamento, perfeccionismo. Quem é muito perfeccionista, que tem necessidade de fazer tudo certo, não é quem gosta de fazer as coisas corretamente, com excelência. Perfeccionismo, ele é exagerado. Ai, Jesus, tem misericórdia. Nossa, Deus. Deixa eu dar uma respirada aqui. Ou seja, é uma pessoa que tem uma necessidade de aceitação e reconhecimento e aprovação muito exacerbada. Todos nós, seres humanos, temos necessidade de sermos aceitos, validados. Isso é normal. Mas tem tem pessoas que vivem em função disso. Tudo que ela faz é para isso, para ser validada, para ser reconhecida, para ser aceita. Síndrome da boazinha, né? Ou seja, eu vou fazer tudo certo, tudo bonitinho, agradar todo mundo, fazer o que todo mundo gosta para todo mundo me aceitar, para todo mundo me amar. Orgulho, autossuficiência também. Eu me acho demais, eu venci na vida, eu nunca precisei de ninguém,
Desde o início da vida, já ouviu essas frases? Desde o início da vida eu aprendi a me virar sozinha. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso é o quê? Orgulho. Autossuficiência, eu me basto, eu dou conta. E assim, no nosso contexto feminino, muitas mulheres foram criadas por mulheres que passaram por abandono no casamento e negligência por parte da figura masculina com relação à criação dos filhos e o sustento. E aí criou aquela mentalidade, aquela crença limitante. Eu não preciso de homem para sobreviver. E aí criou as filhas falando, ó, você tem que estudar, você tem que vencer na vida para não depender de homem. Você não pode depender de macho. Você tem que se sustentar sozinha. A autossuficiência e orgulho. Não que a mulher não possa buscar o seu lugar no mercado de trabalho, de profissão, nada disso. Mas qual a motivação? Muitas mulheres vivem nessa busca frenética por uma aprovação de carreira, de estabilidade financeira, não porque querem isso para a vida, porque é isso que Deus tem para elas. Não. Mas muitas fazem para quê? Para suprir essa fala de que eu não preciso de ninguém. Eu vou dar conta de tudo sozinha, eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém, da ajuda de ninguém, eu sou autossuficiente. Nós já vai ver qual que é a raiz do trauma desses comportamentos. Porque eles são bem assim, antagônicos. Ou a pessoa que passa por esse trauma X, nós vamos falar, ou ele cai no vitimismo, na inferioridade, na autocomiseração, eu sou coitadinha, minha vida não rompe, eu sou uma fracassada por conta disso, isso. A outra não. Passou pelo mesmo trauma, mas não, eu agora... Eu me basto, eu venci na vida sozinha, não precisei da ajuda de ninguém e hoje eu não preciso mais de ninguém. Eu me basto, eu sou autossuficiente. E isso é chamado muitas vezes de empoderamento. E na verdade é raiz de um trauma, tá? Autocrítica, mulheres que se criticam muito, que são autojulgadoras, que nada o que ela faz na régua dela tá boa. E aí costuma ser junto com o perfeccionismo. Ela se cobra demais. Você vai anotando aí o que você acha, que você identifica que você tem. Você acha não, você sabe que você tem. A gente sabe, quando a gente escuta isso aqui, você sabe, eu tenho isso, eu sou assim, a gente sabe. Não adianta a gente fugir, pensar que é pra coleguinha, a gente sabe que é pra nós, né? Então, se critica de muito, nunca aceita receber elogio, nunca o que ela faz tá bom, ela sempre tá se acabando com ela mesma, ela sempre tá se menosprezando, sempre se botando para baixo. É aquela mulher que ela não precisa de inimigo nenhum. Ela faz o trabalho do inimigo sozinha por ela mesma. Ela mesma se denigre, se acaba consigo mesma, né? E comportamentos o quê? Mulheres que sempre traem. Mulheres que têm comportamento de traição, não somente conjugal, mas traição também com amizades, falsidade. Entendeu? Qual que são a raiz, Letícia? Qual que é a raiz desse tanto de comportamento? Esses comportamentos estão nem enraizados, na maioria das vezes, com traumas de rejeição, de abandono, de negligência e bullying. Tá? Por quê? É o que eu falei, rejeição, abandono, negligência. As pessoas vão para dois polos. Ou ela vai cair no polo da vitimização, do coitadismo, da inferioridade, da insatisfação, da comparação, da inveja, da autocomiseração. Ou ela vai cair no polo do quê? Do orgulho, tá? Da autocrítica, da autossuficiência, de ser julgadora e da traição. Por quê? Antes de eu ser traída, antes de eu ser rejeitada, antes de eu ser abandonada, eu vou fazer isso. Ou seja, uma blindagem emocional. Antes de me ferirem novamente com isso, eu vou agir dessa mesma maneira. Foi assim que eu aprendi. Eu não aprendi que as pessoas são falsas e cruéis, então eu vou ser assim. Então, assim, vai para esses dois polos. Raiz da rejeição, do abandono. E por que o bullying tá aqui no mesmo lugar? Porque entra a questão da inferioridade, né?
do vitimismo, da falta de amor próprio, da falta de empatia consigo mesma, né? Então, esses são os comportamentos raízes de rejeição e abandono, principalmente de bullying. E o próximo grupo de comportamentos, você vai ver que talvez você tenha mais de um trauma. Não estou aqui para colocar peso e julgo sobre a vida de ninguém. Não é para dizer que você é uma traumatizada. Não é isso. É para você começar a criar uma consciência de olhar para dentro de si e ver o que tem dentro de você, o que aconteceu com você ao longo da sua história, que pode estar causando isso e o que você pode fazer para mudar isso. Porque a gente não é o que fizeram conosco. A gente não é. A gente vai se tornar aquilo que a gente decide fazer com o que fizeram com a gente. A gente é o que a gente decide fazer com a nossa dor. Se você se você passou por uma dor e pôs ela num altar, num pedestal, você vai exalar essa dor e comportamentos que estão ligados, arraigados nela. Agora, se você olhou a sua dor, o seu trauma, e você falou assim, não, eu não sou isso, esse não é o plano original para mim, não é isso que Deus criou para mim, pensou sobre mim, que lá em Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Então, muitas vezes aquilo que a gente acha de nós mesmos, que nós somos, e a gente acha que tá certo, não é o plano original de Deus para nós. Por isso que é necessário fazer esse trabalho, esse processo, nem é fazer esse trabalho, mas é se submeter a esse processo de autoconhecimento, de olhar para si, de ver o que está errado, o que precisa ser consertado e começar a agir e lutar contra esses comportamentos. Vamos lá para segundo trauma. Vou fazer diferente agora. Ferida paterna. Mulheres que não conheceram a figura do pai, o pai biológico, tá? Não conheceram o pai biológico. Mulheres que foram abandonadas enquanto a mãe estava grávida no ventre, ela estava lá no ventre da mãe, houve um rompimento no relacionamento, a mãe foi abandonada. Mulheres em que o pai saiu de casa, abandonou por inúmeros motivos, abandonou a família, aquela criança, e ele não continuou dando um suporte. Ele abandonou tanto fisicamente quanto emocionalmente aquela mulher. Não quis saber, não tenho filho, não ligo. Muitos deles seguiram a vida, tiveram outras famílias e não ligaram para aquela família originária que ele deixou. Então aquela mulher ali aquela pessoa passou por isso. Não é só nas vidas das mulheres, não, tá, gente? Do ser humano. Eu estou falando mulher porque meu público é mulher. Né? Mas assim, isso é na vida de qualquer ser humano. Isso é coisa de ser humano, né? Então, ferida paterna. Foi o quê? Rejeitada, abandonada pelo pai, pela figura paterna. E a figura paterna, a gente sabe que ela é responsável por nos dar o quê? Né? Direção, destino, propósito. Então, assim, o pai, a figura paterna, é aquele que te impulsiona para o seu destino, que te alavanca para viver o que você precisa viver na vida. Igual dei um exemplo aqui, quando eu falei sobre ferida paterna. Se você não assistiu, assiste, eu acho que é em fevereiro, as lives de fevereiro, tá lá no meu canal do YouTube. O que acontece a ferida paterna? É aquilo, para explicar bem o papel do pai na vida do ser humano. É aquele menininho que tá lá jogando futebol e o pai tá lá observando ele, né? Torcendo pra ele, vai, é isso aí, você é o melhor, você consegue. Aí ele cai, ele toma uma trombada lá com um amiguinho, levou uma falta, saiu machucado, não vai poder voltar pro jogo. Naquele momento ele vai ter que arrumar
o curativo, não sei. E aí ele volta chorando ali pro banco, pra arquibancada, do lado do pai chorando. E fala, não, eu não vou mais jogar. Eu não consigo, eu não presto pra isso. Frustração, a gente não, o quê? A gente não controla, ela vem. Mas aí o pai, aquela figura do pai tá ali do lado, fala assim, não é assim. Você não é fraco, você é um menino forte, você é um menino inteligente, você consegue. Da próxima vez, você vai conseguir fazer melhor, você vai ver, você foi excelente. Isso é que aconteceu com você, acontece, é normal. Não vai desistir por isso, você pode, você consegue, vai. E aí quando vê aquele menininho tá com o joelho meio sangrando de novo, voltando pro campinho e jogando de novo e fazendo gol. Esse é o papel do pai na vida da gente. Te impulsionar. É aquela energia que mesmo que quando você as coisas tá difíceis para você, você não desiste, você consegue. Você levanta a cabeça, você pode até ficar triste, né? Abatido, mas você levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos para frente, vamos continuar. Essa é o quê? É a energia paterna do homem, do masculino que foi criado em nós. E quando o ser humano ele é privado disso, o que acontece? Quando ele é privado dessa... mas minha mãe foi uma super mãe. Nós mulheres pode ser a melhor mãe do mundo. A top das galáxias, perfeita, forte. Mas ela não vai conseguir passar essa energia masculina para esses filhos, para essa mulher. Ou se passar, vai passar de uma maneira o quê? Errada, errônea, doente. Daí vai cair para o lado que da autossuficiência. Você não precisa do outro, você não precisa de ninguém. Então, assim, acabou que eu tô entrando lá na da mãe, mas vamos lá. Então, a pessoa que ela é privada, deixa eu ver a hora aqui rapidinho. A pessoa que ela é privada dessa presença paterna, e também tem que ser uma presença paterna, podemos assim dizer, saudável, tá? Porque não adianta nada estar lá num ambiente físico se é um pai que não consegue estar no ambiente, tá ali no ambiente físico, mas ele não conseguiu desenvolver essa paternidade saudável nos filhos, nas crianças, não adiantou ele tá ali em pôr de corpo presente, tá? Mas tem pais, a gente fala muito, né, agora, sobre uma orfandade disfuncional, ou seja, são crianças, uma orfandade disfuncional, ou seja, disfuncional não, funcional, uma orfandade funcional, ou seja, crianças, pessoas que estão sendo criados com pai e mãe dentro de casa, mas que esse trabalho, esse processo da paternidade não está sendo construída, está só ali de corpo presente, mas não é um pai que é de fato pai. Não adianta só estar em corpo presente. Eu sou professora, há 15 anos eu falo isso para vocês, existem casos que é melhor que aquele homem nem esteja ali, do tamanho dano que ele pode causar na vida, no emocional, no cognitivo de uma criança. Então, assim, a gente vê que tem muitas crianças que têm pais separados, mas que mesmo nessa questão do divórcio causa dores, marcas. Sim, cada um vai passar de um jeito. Tô falando que toda criança de filho separado, de casal separado, vai ser transtornado, traumatizado. Não. Cada um, em algum momento da vida, ele vai ter que lidar com aquilo e tudo bem. Entendeu? Ou ele vai passar por aquilo ali, que eu acho muito difícil, passar ileso, mas talvez não vai se ferir tanto. Porque assim, não importa o trauma em si, a situação em si, o que importa é o que você faz com aquilo depois. Entendeu? Então assim, eu presenciei ao longo desses 15 anos de sala de aula, com crianças pequenas, que o quê? Que existem filhos, crianças de pais divorciados, não tô aqui abrindo uma legalidade para o divórcio, tá? Não é sobre isso. Mas existem crianças
que são filhos de pais separados, mas que o pai e a mãe tiveram maturidade nesse processo, que não houve um divórcio dos filhos. O pai, ele continuou, mesmo não estando presente naquele ambiente mesmo ali familiar, mesmo com aquelas perdas que houve a saída dele ou a saída da mãe, não sei, mesmo nesse distanciamento físico, ele conseguiu o quê? Estar presente emocionalmente, fazer esse papel de dar destino, propósito, ele é presente, ele está ali junto, ele acompanha, ele participa da vida da criança, ele é pai, ele está exercendo a paternidade dele. Ótimo, tem crianças que passam por isso e os pais mantêm essa maturidade, que é beleza. Agora já tem pais que estão dentro do relacionamento, dentro de casa com a criança, mas são totalmente omissos, negligentes, abusadores, violentos, e todo tipo de, sabe, de trauma que pode criar, e cria um ambiente tão tóxico, tão nocivo para a vida daquela criança, que a gente olha assim, nossa, ele é muito mais afetado do que o outro que passou pelo divórcio dos pais, mas que os pais têm maturidade e estão conseguindo lidar com a situação pensando no bem da criança e não no bem deles mesmo, ou da criança interior deles, entendeu? Então eles estão pensando no bem da criança. Então assim, é raríssimo isso acontecer. É mais certo o que é mais comum, mas não é impossível, já vi. Da mesma forma que já vi crianças que vivem nesse ambiente com pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo lá, mas é um verdadeiro transtorno, um caos. Você olha para a vida da criança e fala assim, coitada dessa criança, era melhor que esses dois separassem. Aí eles vão conversar com a gente, aí você entende por que a criança tá daquele jeito, por que a criança é daquele jeito. Aí você começa a entender o quê? Os comportamentos daquela criança que estão sendo construídos naquela base caótica de caos, né, de instabilidade total, de papéis invertidos. Hoje em dia tem muito isso, talvez não tenha agressão física, verbal, mas tem papéis totalmente o quê? Desconectos, papéis trocados. Mulher que como eu ouço um psicanalista que fala sobre relacionamentos, falar, mulheres que rodam na energia só masculina e homens que rodam na energia feminina. Homem que não faz papel de homem, mulher que não faz papel de mulher, que faz papel de homem que faz papel de mulher. Não, gente, tá um caos. A estrutura familiar está passando por uma desconstrução terrível. E isso vai trazendo o quê? Consequência na vida das crianças, comportamentos. Então, assim, talvez você tá aqui me ouvindo e se identificando com essa situação. Nossa, foi assim na minha vida, na minha família, né? E por isso que hoje eu sou assim. Exatamente. Por isso que eu comecei falando que a infância é o chão que nós vamos pisar a vida toda. E aí mas nós podemos ter calçados novos para andar nesse chão. Nós podemos ter maneiras diferentes de andar nesse chão da infância. Não é preciso ficar, você não está fadado a um trauma de infância, a uma desestrutura familiar. Você não é fadado a isso. Deus, Jesus, ele morreu por nós. Para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas é necessário de nós o quê? Caminhar em relação a isso. Vamos acelerando aqui que a gente tem que finalizar. Então esses são, filhos, medo, insegurança, ciúmes, procrastinação, desânimo e preguiça. São esses os comportamentos mais, assim, evidentes de mulheres que sofreram com a ferida paterna, tá? Com a figura do pai. Medo, insegurança, ciúmes, procrastinação, desânimo e preguiça. Ou seja, aquela que começa e não termina. Começa 1001
projetos, não termina, não finaliza, fica preso naquilo ali, aí começa outro e vai deixando um rastro de coisa interminada na vida. E isso vai causando o quê? Frustração, porque eu não termino, eu não consigo vencer, eu não passo porque se você não termina, você não passa pelo processo da recompensa. Então você entra naquilo que só fazer, começar e nunca ser recompensada, e nunca ver o fruto, e nunca vivenciar a parte boa de tudo que você fez, entendeu? Então é isso aí, ó. Mulheres ciumentas que coloca no esposo, no marido, no namorado, no relacionamento, o quê? Toda a expectativa dela de suprir aquela carência da figura paterna naquilo. Então ela quer que o marido dela trate ela como a filha. E muitas vezes ela compete com os próprios filhos pela atenção desse marido. Tudo disfuncional, tudo errado. Então tem que ser curado lá na raiz, entendeu? Procrastinação. Perdão. Procrastinação. Mesma coisa, desânimo, preguiça. Vai dar certo. Vamos terminar em nome de Jesus. Fica em oração aí, gente. Outra ferida materna. Mulheres que tiveram problemas com a mãe. Ou que têm ainda, né, relacionamentos com a mãe, desde a infância até hoje. Mães narcisistas, mães que competem com os filhos, igual eu dei o exemplo lá anterior. Mães controladoras, subjugadoras, ou se não, mães negligentes, que abandonaram, que deixaram, que acontecia isso muito, né? Antigamente as mulheres tinham muitos filhos, né? Gerações assim da minha avó. As mulheres tinham muitos filhos e na maioria das vezes se acontecia uma questão de viuvez ou se acontecia uma questão de abandono mesmo, de separação, divórcio. E antigamente as mulheres eram responsáveis por ficar pelos filhos, não tinha isso de pensão, né? Esse negócio é tudo muito meio novo ainda. Então não tinha esse negócio de pensão. Então, já que separou, os filhos é seu. Os filhos era da mulher. Então o homem virava as costas, ia continuar a vida dele, né? E a mulher que se virasse com 8, 9, 10 filhos. E aí o que acontece? Muitas vezes ela tinha que sobreviver e as crianças tinham que sobreviver. Se era uma mulher que não tinha uma carreira, vamos pensar aí, década há 60, 70 anos atrás, a mulher não tinha carreira, era muito raro isso, né? A maioria das vezes era todo mundo ali na pobreza mesmo, eram pessoas humildes, simples, né? E que muitas vezes saía de um estado para o outro e foi lá, chega numa cidade grande, tem que deixar os meninos, o que vai fazer com 9, 10 crianças para trabalhar, para viver, né? E aí fazia o quê? Para ela conseguir, para essas crianças, era meio que uma forma de sobrevivência, era um instinto materno de sobrevivência. O que elas tinham que fazer? Distribuir essas crianças nas casas, distribuir na casa de uma tia, de uma prima, de uma amiga, ia distribuindo as crianças. E isso gerava o quê? Gerava o quê? Ferida materna, ou seja, abandono, né? E a gente sabe que a mãe, ela é responsável por criar o quê em nós, seres humanos? Afetividade, controle emocional, né? Relacionamento, saber se relacionar. Quem vai ensinar o ser humano as leis dos relacionamentos, da afetividade, da compreensão, da troca, são o quê? É a mãe, a figura materna, a mulher. Nós temos esse papel no lar, tá? Então, a criança, a pessoa, né, o ser humano que foi abandonado, que teve essa ferida materna, ou se foi uma mãe, como eu falei, muito austera,
mães muito... E assim, muitas vezes elas agiam assim porque estavam nessa situação de criar sozinho, ou dessa crença, dessa criação antiga. Vamos lá, terminando. Então, assim, de muita rigidez, de falta de afetividade, de falta de carinho, não tinha diálogo, não tinha amor, não tinha conversa. Elas amavam, mas elas não conseguiam muitas vezes demonstrar esse amor, esse aconchego do colo da mãe. Muitas mães, muitas mulheres não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque não tiveram isso. Né? E não é quer trazer julgo sobre pai, sobre mãe, sobre culpa, pra você sair dessa live culpando, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Não, pode ter certeza que eles fizeram, mesmo assim, no erro deles. Foi o que eles achavam que era correto. E olhar para os nossos pais com esse olhar de perdão, com a ótica de Cristo, né? Entendendo o que eles passaram, é o que traz a cura, né? Então, assim, o que traz essas feridas de maternidade, da ferida materna? Ansiedade, manipulação, ou seja, são mulheres que são manipuladoras, mulheres falsas, mulheres que enganam, mente, narcisistas, egoístas, autoritárias, precipitadas, ou seja, descontroladas emocionalmente, que tem compulsão ou impulsividade, compulsão por coisas e age de forma impulsiva. São, na maioria das vezes, mulheres que têm esses comportamentos, tiveram problemas nos relacionamentos com a mãe. E agora, para finalizar, para a gente acabar, tá? Sobre a última raiz do comportamento. A última raiz de comportamento, assim, gente, tem outros, tem várias, tá? E não é só assim, porque é isso, não. Pode acontecer de um ou outro trauma trazer um outro comportamento, mas isso aqui é no geral, tá? Que a gente faz uma apanhada assim, no geralzão, mas cada ser também é único, é específico. E cada um passa de uma forma pelo trauma. Questão do abuso sexual. Mulheres que passaram por abuso sexual, principalmente desde a infância até ali a puberdade, vão desenvolver comportamentos de culpa, ansiedade, medo, síndrome do pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo de alguma maneira, compulsão também, ou alimentar, ou por compras, ou por limpeza, impulsividade, obsessão, pensamentos obsessivos, pensa a mesma coisa, raiva, mentira e engano. Então, assim, são esses comportamentos de quem, na maioria das vezes, as mulheres que tiveram um abuso sexual, não importa, e o abuso sexual, ele, quanto mais próxima a pessoa for, quanto maior a ligação afetiva, emocional da pessoa, da criança com aquela pessoa, do abusador com a criança. E o tempo, se foi muito, podemos dizer, por muito tempo, vai causando traumas mais e mais profundos e causando esses comportamentos aí. Não tô falando que todos esses comportamentos, as pessoas só têm isso porque sofreu esse trauma. Não, é para você entender. Se você, um exemplo, é uma mulher, vou colocar aqui, ó, ciúmes. Se você é uma mulher, uma mulher ciumenta, olhe se você tem problema com seu pai. Só para você olhar. Se você não tiver, tudo bem, vai orar, buscar em Deus o motivo dessa insegurança, desses ciúmes, entendeu? Desse medo de perder, tá? Então, assim, é o que a maioria dos casos nos apontam, mas não que seja um diagnóstico definitivo. Você se vitimiza, então é porque você foi rejeitada e abandonada. Né? Por isso nós temos que fazer esse processo de autoconhecimento, de olhar para nós. Né? Então, assim, não é algo fechado, mas é algo que a gente tem que olhar. Então, gente, e primeiro eu identifico esse comportamento, eu confronto,
eu reconheço, porque muitas das vezes ele é pecado. Esses comportamentos, mas não foi, eu sou vítima da situação. Sim, mas quem está fazendo o comportamento agora somos quem? Somos nós. Então a gente que tem que se arrepender desse pecado, tá? E muito deles, a maioria desses que eu falei aqui, são pecados. E eles devem ser o quê? Reconhecidos e confessados a Deus para ser perdoado. O Senhor já nos perdoou, mas é pra gente, né, buscar mudança. Mas também o quê? Confessar para uma pessoa, para você ser curado. A palavra diz isso lá em Tiago 5:1. Então, primeiro a gente identifica o comportamento, a gente confronta, a gente reconhece e confessa se é um pecado, a gente se arrepende. O verdadeiro arrependimento, ele inclui o que? A disposição em fazer a coisa certa. Então agora, a partir de hoje, eu descobri que eu me vitimizo, eu não vou fazer mais isso, vou sair desse lugar de autocomiseração, de coitadinha, tomo posse da identidade de Cristo na minha vida e rejeito isso. Vai ser assim da noite pro dia, numa oração, fez, papum, tá liberto? Não. Isso é um processo. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, assim, tudo aquilo que a gente vai resistindo ao nosso cérebro, a gente vai condicionando, porque o nosso cérebro, foi descoberta a neurociência agora, né? Descobriu uma função do cérebro, que é o que? A plasticidade. Então, o que você construiu de comportamentos ruins, o seu cérebro, ele tem total condição de desconstruir-se e construir um comportamento novo no lugar. Mas vai depender do seu querer, da sua vontade, da sua força de atitude. Letícia, mas isso é injusto. Se eu tenho esse comportamento foi porque eu fui abusada, eu que tenho que me arrepender, eu que tenho que pedir perdão, eu que tenho que lutar. Sim, porque a vida é sua. A responsabilidade de fazer o que você fez, o que foi feito com o trauma, é sua. A gente perdoa a pessoa que nos machucou, que nos traumatizou. A gente libera perdão para essa pessoa, para nós sermos livres dessa cadeia do rancor, da falta de perdão, para a gente avançar na vida. Lógico que perdoar não é esquecer, passar uma borracha em cima e voltar a lamber a pessoa, não é. Perdoar exige uma atitude de responsabilidade de quê? Além de perdoar o outro, como Cristo nos perdoou, que isso é um mandamento bíblico. Quem somos nós para não perdoar se Cristo nos amou e nos perdoou? Ele morreu por nós. Então essa é a primeira coisa. A segunda, a gente perdoa para a gente ser livre desse jugo, mas a gente também tem que ser responsável de estabelecer o quê? Limite para aquilo. Se é um pai abusador, se é uma mãe narcisista, se foi alguma coisa que aconteceu com você ali na infância, você que está ligada com alguma pessoa que é próxima a você vai perdoar, liberou o perdão, não tenho mais rancor, amém, entendi, fez isso porque era o que tinha para dar, não tinha para oferecer, não tinha Cristo, não conhecia o amor de Deus, amém. Mas agora eu estabeleço o quê? Limites emocionais para essa pessoa. Essa pessoa não tem mais o poder de me ferir. Essa pessoa não tem mais o poder de me incentivar mais nada na minha vida. Foi aquela ferida, ponto, ficou ali, não me fere mais. E aí esse trabalho de botar esse limite, essa cerca saudável, é um processo que a gente vai ter que fazer de autoconhecimento, com a ajuda do Espírito Santo. E também muitas vezes, quando é muito assim que a gente não consegue fazer sozinho, a gente tem que buscar ajuda de alguém que nos oriente, um profissional que nos oriente nesse processo. Amém? Então, gente, sobre relacionamento é isso. É necessário o quê? Persistência, né? É um processo de disciplina cerebral e espiritual, de lutar contra esses comportamentos. Não dá para vencer um comportamento sabotador, um comportamento negativo sozinho, né? Depende primeiro da disposição de mudar, né? De reconhecer que precisa de mudança, de se arrepender e de buscar ajuda, tanto do Espírito Santo quanto de uma pessoa que possa te ajudar nesse processo, tá? Então, assim, é isso. A gente não nasceu assim, a gente
Não é assim porque tem que ser, não precisa ser assim. O que aconteceu lá na sua infância não precisa determinar quem é você hoje, tá bom? Não precisa, não pode determinar quem é você hoje. Deus tem um plano original para sua vida e nele não há traços do pecado que foi feito através de outras pessoas na sua vida. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Eu peço que você ore. Escuta de novo essa live, identifica aí algum comportamento. Se você tiver alguma dúvida, me procura no direct. Vou ter total disposição de conversar com você, de te ouvir. Tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, por este ambiente online, por o Senhor nos ter trago até aqui, por o Senhor abrir essa porta, Senhor, de ensino, de ministração. E Pai, e que cada mulher que ouviu cada uma dessas palavras e que ainda irão ouvir, aonde essa live chegar, aonde essas palavras chegarem, que elas não sejam apenas as minhas palavras, mas que elas sejam tuas, Senhor, tuas palavras de arrependimento, de consolo, de conforto, de elucidação, de luz, de clareza, de consciência, para a vida dessa mulher que talvez aí está perdida no seu comportamento, não entende porque a vida não rompe, não entende porque tem tantos comportamentos nocivos que aprendem, que a amarram. Senhor, em nome de Jesus, que essa live venha cumprir o seu propósito, Pai, em nome de Jesus. E que as minhas irmãs e cada uma dessas mulheres que ouvirem essas palavras, elas possam ser fortalecidas e encorajadas pelo Teu Espírito Santo a iniciar esse processo de cura, de restauração, de libertação que o Senhor tem para cada uma de nós, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês que continuaram aqui. Daniela, Aline, Deus abençoe a vida de vocês, viu? E na próxima sexta-feira nós vamos dar continuidade, né? Estou falando mais sobre cura emocional, sobre esse processo de cura. Então, eu espero que seja bênção na sua vida. Compartilhe aí com uma mulher que você sabe que precisa ouvir, que pode ser edificada. Amém? Com essas palavras. Deus abençoe, tenham um final de semana abençoado. Fiquem com Deus. Até a próxima.